Gatinhos, ó, a Pro deu para vocês, nessa última etapa, algumas folhinhas que são de atividades extras, tá? Que essas folhinhas, elas vão contar presença agora para o mês de dezembro. Então, precisa fazer essas atividades, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 folhinhas. Só que a Pro imprimiu ela bem grandona, uma atividade em cada folha, né? Para não ficar assim tão carregado para vocês, mas vocês precisam fazer para entregar agora. Vou explicar mais ou menos por cima, porque tem criança que está com dúvida. Se continuar com dúvida, me manda mensagem que eu explico no particular, tá? Então, olha só. Primeira, cruzadinha. Muito fácil. Vou encaixar o nome dos animais aqui, né, das figuras, aqui. Então, Pro, como que eu faço? Eu começo a olhar aonde já tem alguma letrinha. Então, por exemplo, olha só, aqui onde tem essa letra R, eu sei que é uma palavrinha com 4 letras e que a segunda letra é uma letra R. Eu coloquei aqui do lado, ó, os nomes dos animais. Então, vocês vão descobrir aqui. Ah, Pro, nossa, eu olhando aqui, eu vi que com 4 letras tem a palavrinha urso, que tem o R ali. Então, eu já sei que aqui é urso. E assim eu vou montando, tá? A família pode ajudar vocês, sim, senhoritos, tá bom? Depois, embaixo, tá pedindo para vocês pintarem apenas os animais que são mamíferos. O que são mamíferos? São os animais que, quando são filhotes, mamam na mamãe. Vocês vão perceber aqui que, na verdade, só tem um animal que não é mamífero. Tá? Tem um animal intruso aqui que não é mamífero, o resto todos são mamíferos, tá bom? Então aí vocês, depois de encaixar aqui, se tiver alguma que vocês não estão conseguindo encaixar, perguntem pra Pro, tá? Depois eu mandei pra vocês um caça-palavra com as profissões aqui, né? Ó, ator, bombeiro, dentista, diarista, garçom, médico. Então vocês vão procurar no caça-palavras essas palavrinhas que estão aqui, tá? Depois vocês vão escrever para mim. E você, que profissão você gostaria de ter quando crescer? Ah, Pro, eu quero ser veterinária. Ah, Pro, eu quero ser professora. Pro, eu quero ser médico. Pro, eu quero ser dentista. Não importa o que vocês quiserem ser. Pro, eu quero ser babá. Não importa. Você vai colocar aqui, vai escrever para mim o que você quer ser quando crescer e vai me fazer um desenho bem bonito de você nessa profissão. Ah, Pro, eu quero ser bombeiro. Então, desenha você bombeiro aqui, tá bom? Então, desenhem a profissão de vocês. Vocês, não sei se vai usar uniforme, se não vai, mas desenhem ali o que vocês vão fazer, tá bom? Aqui, ó, gente, aqui é outro caça-palavras também. Olha só caça-palavras, coisa super fácil. Aqui eu falei um pouquinho dos animais invertebrados. Lembra que a gente aprendeu que animal vertebrado, a Pro ainda falava lá na escola, é todo animalzinho que tem a coluninha, a coluna vertebral, que é esse osso que começa aqui na nossa cabeça e vai lá perto do bumbum. A gente consegue sentir, lembra que a Pro até mostrava para vocês na sala, olha, vai apertando que você vai sentindo o ossinho até lá embaixo, né? E ele vem até aqui no nosso crânio, até aqui na nossa cabeça. Os mamíferos, né? Os peixes, as cobras, as aves, todos eles têm esse ossinho, é de um jeito ou de outro, mas tem a coluna vertebral. Só que tem alguns animais que não tem ossinho dentro, não tem coluna vertebral igual a gente tem. Na verdade, eles são, digamos que a proteção maior deles está por fora. Por exemplo, as formigas. A formiga ela não tem a coluna vertebral, mas em compensação, por fora ela tem uma casca dura que protege os órgãos dela lá dentro, né? Então, os invertebrados são esses que não têm a coluninha. E aí aqui eu coloquei, ó, os insetos são animais invertebrados. Pro, o que são insetos? A formiga, a abelha, a borboleta, o mosquito, o grilo, tá bom? Aí aqui eu coloquei, ó, encontre no caça-palavras abaixo nomes de 10 insetos. Eu coloquei aqui, na verdade, a aranha ela é um aracnídeo, mas a gente colocou aqui como inseto porque são os bichinhos pequenininhos que a gente está acostumado a ver, tá bom? Então, ó, tem aqui, ó, formiga, barata, aranha, mosca, piolho, abelha, mosquito, grilo, borboleta, pulga, né? Então, os insetos, gente, na verdade, eles também têm 3 parzinhos de patinha. Pode ver que são 6 patinhas no total, 3 para cada lado. E geralmente eles têm, ó,
uma anteninha. A aranha, ela não tem 3 parzinhos, ela tem 4 parzinhos. Ela tem 4 de cada lado, assim, ela tem 8 perninhas no total. A aranha, na verdade, ela não é um inseto, mas aqui na atividade ela tava para vocês procurarem o nome e eu quero que vocês procurem também, tá bom? São animais pequenininhos e os insetos, eles têm 6 perninhas, 3 para cada lado. Ó, geralmente tem anteninha, tá bom? Então procurem aí o nome deles. A próxima atividade é para a gente decifrar o que está escrito aqui em códigos. Como que eu vou descobrir? Eu tenho que olhar o código aqui, ó, o desenho, e procurar qual é a letra que representa ele aqui. Então, ó, o primeiro aqui, ó, é uma lua. Eu vou lá onde está a lua e descubro. Ah, a lua é a letra V. Então, eu venho aqui e coloco a letra V. Depois, o outro aqui do lado é um lápis. Olha, é um lápis. O lápis eu sei que é o A. Então, eu coloco o A. Então, ó, já formou Vá. E assim vocês... Ah, e o coração? O coração é S. Tem 2 corações, tem 2 S. Então, vai trocando o símbolo pela letra até descobrir o que está escrito aqui. Descobriu? A palavra que está aqui é um desses desenhos aqui. Aí você vai pintar qual é o certo. No caso aqui, vai estar escrito vassoura. O que eu vou fazer? Eu vou pintar a vassoura, tá bom? E assim vocês vão fazendo. Primeiro vocês troquem o símbolo pela letra, descobre o que está escrito e pinta qual é o desenho. Tá joia? Depois tem uma carta enigmática também. Olha só, a Pro só deu coisa diferente dessa vez, hein? Só pra gente brincar um pouquinho. Olha só, aqui ó, descubra a palavra escrevendo a letra inicial do nome de cada desenho. Então, olha só, eu coloquei 3 palavras aqui. Como que eu descubro que palavra que é? Eu preciso descobrir aqui a inicial, a primeira letra de cada desenho desse daqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Ah, Pro, eu não sei se é bala ou se é bombom. Pensa comigo, tanto a bala quanto o bombom começa com B. Então, de qualquer jeito, vai ser a letra B. Depois, o ovo. E aí? O começa com O. Ai, pronto, então aqui é o B, aqui vai ser o O. E aqui é uma nuvem. E aí? Nu. Começa com que letra? Pro começa com N. Então, ó, o B, o O, o N. E aqui é um elefante. Começa com o quê? Com E. Então, olha só, boné. Aqui é uma caneca. Começa com o quê? Com C. E aqui um anel. Começa com A. Pro, formou boneca. Isso mesmo. Então, eu preciso colocar com que letra começa cada desenho desse. Aqui é a mesma coisa, ó, do carro, do abacaxi, da vela, da abelha, do lápis, do olho, vai formar outra palavrinha. E a de baixo também. Depois você vai escolher uma dessas 3 palavras, descobrir as 3. Escolhe uma dessas 3 palavras e monta para mim uma frase. Por exemplo, eu só falei da boneca aqui, das outras eu não falei, né? Vamos imaginar que eu escolhi a palavra boneca. Então, eu vou criar uma frase aqui. Gosto muito da minha boneca. É uma frase, tá? Pensa em alguma frase com a palavra. Pro, tem que ser com boneca? Não. Pode ser com as outras 2 palavrinhas também. Tá joia? Depois, nós temos uma outra atividade que é mais fácil ainda. O ligue pontos e tracinhos. O que eu preciso fazer? Eu preciso ligar os números aqui na ordem certa. Primeiro de tudo, eu acho onde está o número 1. Então, olha só. Ó o número 1 aqui, ó. Pro, e aí? Do 1 eu vou pro 2. Gente, é difícil enxergar ao contrário, mas tá valendo. Vamos lá, ó. Do 1 eu vou pro 2, do 2 eu vou pro 3, do 3 pro 4, do 4 pro 5, do 5 pro 6, do 6 pro 7, do 7 pro 8, tá vendo, ó? Eu vou ligando os números na ordem certa. Quando eu ligo os números na ordem certa, isso daqui vai criar um desenho, tá? Descobriu o desenho? É só você pintar ele bem bonitão, tá joia? E a próxima é um jogo dos 7 erros. Quem adora a Turma da Mônica aqui? A Pro, quando era criança, tinha um gibi que era bem grandão, que quando chegava nas férias a gente não tinha muita coisa para fazer. A mãe da Pro comprava esse livro, chamava Almanaque da Turma da Mônica. E aí ele tinha várias atividades, várias brincadeiras, né? E uma das brincadeiras é o jogo dos 7 erros. Tem 2 imagens, elas são praticamente iguais. Só que a hora que a gente começa a perceber, tem alguma coisinha de diferente, ou num lugar, ou no outro, a gente começa a reparar assim, a gente começa a ver, nossa, Pro, peraí,
Ai, em um tem uma coisa, no outro tem outra. Ah, Pro, não, olha, eu descobri que isso daqui é assim. Pro, por exemplo, o quê? Olha só a nuvenzinha aqui, ó. Olha como que a nuvem tá aqui, ó. E olha como ela tá aqui. Tá igual? Não, né? Então eu faço um xizinho. Pro, em qual que eu faço o x? Ou nesse, tanto faz. Mas se for fazer nesse, faz todos os x aqui. Se for fazer nesse, faz todos nesse daqui. São 7 erros. Pro, não consegui achar de jeito nenhum. Eu coloquei a resposta de ponta cabeça aqui embaixo, tá? Então aqui estão as respostas, só que eu gostaria que vocês primeiro tentassem achar, né? Outra atividade, super fácil também. Eu coloquei uns monstrinhos engraçadinhos aqui para vocês ligarem eles na sombra certa. Então você precisa observar como que ele é para poder ligar na sombra certa. Por exemplo, esse daqui. Olha esse daqui. Esse daqui ele tem os dois olhinhos assim meio que saltadinho para fora. Ele tá com as mãozinhas levantadas. E aí? Olha, qual será? Olha aqui, ó, Pro, tem um que tem, ó, o olhinho saltado, a mãozinha levantada. Então eu vou ligar daqui naqui. Então, vocês vão descobrir a sombrinha de cada monstrinho engraçadinho aqui, tá? E aqui embaixo, muito fácil. Você vai usar a sua imaginação e eu quero que você crie um monstrinho engraçadinho aqui também. O seu monstrinho, tá joia? Ai, que moleza, né? Mais uma atividade aqui. Tá acabando, gente, tá acabando. Olha só, aqui é para eu dar uma atividade com tabelinha, tá? Então eu preciso olhar a tabelinha aqui para descobrir as respostas. Muito fácil, olha só. De acordo com o gráfico aqui em cima, complete a tabela. Então olha só, eu quero primeiro saber a quantidade que tem de cada um. Então abelha, eu venho aqui na abelha, deixa eu ver de frente para mim. Aqui, ó, a abelha e eu conto quantas tem. Ah, tem uma, Pro. Vou colocar o número 1. Depois, o próximo, borboleta. Vou lá e conto a borboleta. O borboleta tem 7. Então, coloca 7. Então, vocês vão primeiro contar aqui e colocar aqui. Aí vem algumas perguntinhas. Qual que foi o animal mais votado? Sempre o mais votado é aquele que tem mais, né? Só de olhar no gráfico, a gente já descobre quem tem mais. Olha quem foi mais votado aqui. Depois, e o menos votado? Aquele que teve só um pouquinho ou quase nem teve voto. Olha o menorzinho aqui, ó. Qual foi o animal menos votado? Depois, quantos votos teve o cavalo? Aí é só ir lá no cavalo e contar. Nossa, moleza, né? E qual que é o animal que teve 7 votos? Nossa, eu olho lá no número 7, qual que chegou lá no 7? Ah, eu consigo descobrir. Moleza, né? E aí tem mais uma atividade aqui, a última atividade para vocês fazerem, que é sobre gráficos também, tá? Então tem um gráfico aqui, falando sobre a preferência dos dinossauros de uma turminha lá do primeiro ano. Então, ó, anote os dados de acordo com as informações. Primeiro, o título do gráfico. O que é o título? É o nome que vem aqui em cima, ó. É igual o título do texto, o nome do texto, é o nome do gráfico. O nome do gráfico é Dinossauros Preferidos. Por quê? Porque vai falar sobre os dinossauros preferidos daquela turminha. Um prefere um, o outro prefere o outro, tá bom? Depois, a quem se dirigiu a pesquisa? Quem que participou dessa pesquisa? Ah, Pro, foi o primeiro ano, tá vendo? Então, a quem que se dirigiu essa pesquisa? Quem foi entrevistado? Quem deu a opinião dele nessa pesquisa? O primeiro ano. Depois, o número de alunos nessa pesquisa. Pro, como que eu vou descobrir o número de alunos da pesquisa? Gente, pensa comigo uma coisa. Cada aluno votou em um. Então, tá vendo esse monte de quadradinho que tá pintado? Cada quadradinho é um aluno que escolheu. Se eu contar todos os quadradinhos que estão pintados, é a quantidade de pessoas que escolheu. Então, olha, 4 escolheu esse, depois outros escolheu esse, outros esses, outro esse, outro esse. Quando eu conto tudo junto, eu descubro o total de criança que participou, tá bom? É a ideia de juntar. Eu sei que um pouquinho escolheu esse, um pouquinho esse, um pouquinho esse. Mas eu quero saber de tudo, eu quero saber de todo mundo. O que eu faço? Eu junto todo mundo, tá bom? E o último, vocês vão colocar aqui, né? Quantos pontos, assim, quantos gostaram de cada dinossaurinho desse. Olha o desenho aqui e coloca o número. Facinho, né? Não são atividades difíceis, façam com calma. Vocês têm até o dia 7 para fazer, no dia 8 a Pro vai recolher, tá bom? Então façam com calma, mas façam com capricho, porque essas são as últimas atividades que vocês vão fazer de escrever, tá bom? Então tá acabando, olha, só mais essas, mas façam com capricho, tá bom? Tchau, gatinhos!